Gravando, senhor presidente. Bom dia 23 de setembro de 2025, 8 horas e 49 minutos. Declaro aberta a sessão da Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Dou as boas-vindas a todos os presentes e, sem demora, passo a palavra ao Dr. Fábio, primeiro para anunciar retiradas de pauta e depois já para iniciarmos a nossa pauta. Dr. Fábio. Perfeito. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todas as senhoras e senhores presentes. Iniciando aqui com a informação de um processo retirado de pauta, a pedido do contribuinte, é uma sustentação oral que seria feita hoje, apenas um patrono constituído nos autos. É um processo da Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A., auto de infração 4135404, relator doutor Della Mônica. Esse processo, então, é retirado de pauta. Doutor Della Mônica, desculpe, doutor Fábio, devolvo para a pauta? Sim, presidente, pode devolver para a pauta. Pode devolver para a pauta. Tá bom. Desculpe, doutor Fábio. Imagina. Eu que agradeço. Então, passo, presidente, a anunciar aqui a chamada das sustentações orais. Primeiro é o processo da CNH Industrial Latam América Limitada, auto de infração 4085441, relator Dr. Marcelo Amaral. Está presente para a sustentação oral o Dr. André Valadares. Bom dia, doutor André. Bom dia, doutor Juliano. Bom dia a todos os juízes. Só um minutinho que já lhe dou a palavra logo após o relatório. Doutor Marcelo, bom dia, a palavra é sua. Bom dia, doutor Juliano. Saúdo a todos, juízes, patronos, representantes fiscais, servidores do tribunal. Senhor presidente, vou fazer a leitura de um breve relatório, depois eu vou reinserir o voto aqui só para algum ajuste de redação. Tenho anotado aqui impedimentos do doutor Della Mônica. Acho que dos impedimentos que eu anotei, só o doutor Della Mônica está presente, folhas 623. Aqui, senhor presidente, nós temos recursos especiais interpostos pelo contribuinte e pela Fazenda. O auto de infração tinha vários itens, né, mas em função de liquidação de vários deles, então ele litige apenas os itens 2 e 5, que trazem acusações de crédito indevido do imposto, decorrente da escrituração no registro de entrada de documentos fiscais relativos ao retorno de mercadorias remetidas a título de demonstração, operações essas que gozam com a suspensão do ICMS, conforme o artigo 323 do regulamento, e a acusação de emissão de notas fiscais eletrônicas com destaque do valor de imposto, sendo que as operações não estão sujeitas ao pagamento do tributo nos termos do artigo 320 do regulamento. Uma peculiaridade desse caso é o trâmite, né? Eu destaco no meu voto aqui que houve várias idas e vindas, mas o que eu entendo como pertinente é que houve uma decisão da 8ª Câmara Julgadora que cancelou os itens 2 e 5 do lançamento. Na sequência, a Fazenda apresentou o apelo especial pedindo o restabelecimento das acusações ou subsidiariamente a nulidade. Houve, então, o julgamento desta Câmara Superior, no qual prevaleceu o voto do Dr. Clayton, que não conheceu das preliminares em relação ao item 5, sobrestando o julgamento do mérito, e anulou a decisão recorrida para determinar novo julgamento do item 2. Houve, então, um julgamento relativo ao item 2 pela 5ª Câmara Julgadora, em que foi acatado o voto do Dr. Ramon Leandro Freitas Arnone, né? Que acho que hoje se encontra na sessão, né? Mais um impedimento aqui. E essa decisão cancelou o item 2 da autuação, exceto algumas notas fiscais, e limitou os juros de mora à taxa Selic. E aí, desta nova decisão, a Fazenda Pública e o contribuinte apresentaram um recurso especial relativo ao item 2 do lançamento. Então, em relação ao item 2 do lançamento, estão em julgamento agora os recursos especiais da Fazenda Pública e do contribuinte em relação a essa última decisão. Em relação ao mérito do item 5,
está pendente de julgamento o recurso especial da Fazenda Pública, né, ainda da decisão anterior. Esse é o breve relato, senhor presidente. Obrigado, doutor Marcelo. Doutor André, mais uma vez bem-vindo. O senhor tem a palavra pelo prazo regimental. Bom dia a todos novamente. Bom dia, doutor Marcelo, doutor Juliano, demais juízes, advogados e representantes da Fazenda. O relatório feito pelo doutor Marcelo está preciso, né? Ou seja, estamos aqui discutindo, por parte do contribuinte, uma pequena parcela do item 2, que diz respeito a crédito indevido, e em relação ao recurso especial da Fazenda, estamos discutindo a maior parte do item 2 cancelada pela turma julgadora, e o item 5. Antes de propriamente entrar na sustentação oral, eu gostaria só de destacar que se trata de uma matéria muito conhecida desta Câmara Superior, há muito pacificada, e a ponto também de ter sido pacificada pelo próprio fisco, em razão de solução de consulta, também já bastante antiga, de 2015, que tratou do tema e validou a conduta do contribuinte. Isso, obviamente, vou tratar, mas já gostaria de antecipar esse ponto. E, ainda antecipando, o julgamento mais recente de que nós participamos sobre esse tema foi em agosto do ano passado, aqui na Câmara Superior, e contou com a unanimidade dos votos num acórdão de relatoria do próprio doutor Marcelo, também validando a conduta do contribuinte. Portanto, eu começo aqui explicando a situação muito brevemente, justamente por ser de conhecimento dos senhores, e destacando esse entendimento. Nós estamos falando aqui de uma situação que acontece no setor da CNH. CNH, como os senhores já sabem, são fabricante de máquinas, equipamentos agrícolas, produtos, máquinas de construção civil, máquinas muito grandes. E no seu mercado é comum que a empresa faça remessa para demonstração dessas mercadorias que ela sabe de antemão que não retornarão no prazo de 60 dias. Né? O regulamento do ICMS prevê a hipótese que, numa remessa para demonstração, o ICMS é suspenso, e se essa mercadoria não retorna dentro de 60 dias, a empresa deve emitir uma nota fiscal no 61º dia para destacar o imposto. No retorno dessa mercadoria, nessa hipótese, o crédito é validado. O que aconteceu na hipótese da empresa? Amparada pela solução de consulta já existente, que eu disse, existe, né, que foi proferida pelo fisco, o fisco reconhece que, se você sabe de antemão que essa mercadoria não retornará no prazo de 60 dias, a empresa pode, sim, antecipar o recolhimento do imposto na própria nota de remessa para a demonstração. Foi o que a empresa fez. A CNH, sabendo que muito provavelmente essas mercadorias não retornariam no prazo de 60 dias, emitiu a nota de demonstração, de remessa para demonstração, com o destaque do imposto. E quando essa mercadoria retornou ao seu estabelecimento, ela se creditou desse valor. É justamente os itens aqui em discussão. Destaque indevido é o item 5, ela está sendo penalizada por isso, e suposto creditamento indevido no item 2. Bom, a turma julgadora, então, amparada pela solução de consulta e amparada pelo entendimento também de há mais de 10 anos desta Câmara Superior, cancelou a autuação fiscal em sua grande maioria, reconhecendo, portanto, a validade da conduta da empresa e é objeto aqui do recurso da Fazenda. Como eu disse, trata-se de uma matéria já conhecida, reiterada, com acordo unânime muito recente, de agosto do ano passado, de relatoria do Dr. Marcelo, e, portanto, em relação ao recurso da Fazenda, nós pedimos o desprovimento com a manutenção desse ponto da decisão recorrida pelas razões já conhecidas. E eu passo, então, a tratar muito brevemente também do recurso do contribuinte. Qual que é o detalhe aqui? 4 notas fiscais tiveram o creditamento invalidado, ou seja, a Câmara julgadora entendeu que, em relação a 4 notas fiscais, o crédito não seria admitido. E por quê? Em relação a uma dessas notas, porque seria uma nota emitida pela CNH contra a própria CNH. Isso, segundo o fisco, invalidaria o direito ao crédito. E em relação a outras 3 notas fiscais, o crédito foi indeferido e a glosa foi mantida ao fundamento de que, nas notas fiscais de retorno emitidas pelos destinatários da demonstração, não houve o destaque do ICMS e, portanto, o crédito seria invalidado.
Nós trouxemos como paradigma justamente todos esses casos em que a Câmara Superior valida o direito ao crédito. E por que nós trouxemos esse entendimento que deve prevalecer também em relação a essas 4 notas fiscais? Justamente pelo fato de que o fundamento central da Câmara Superior nesses acórdãos paradigmas é de que o que é necessário para a validade do crédito no retorno é que a nota fiscal de remessa para demonstração tenha sido objeto de destaque do ICMS. E isso é inquestionável. A documentação constante nos autos e o voto que está da Câmara julgadora, o voto do relator, que foi vencido nesse ponto, mas ele traz os fatos, ele reconhece expressamente que as notas fiscais de saída, as notas fiscais de remessa para demonstração, foram tributadas. E, portanto, daí nasce o direito a crédito no retorno. Ainda que tenha havido um equívoco formal por parte do emitente da nota fiscal, que é um terceiro, por não ter eventualmente destacado o ICMS na sua nota de devolução. Portanto, em relação a essas 4 notas fiscais remanescentes, o nosso pedido se baseia na fundamentação explícita da Câmara Superior quando valida o direito ao crédito no retorno. O fundamento central, eu repito, é o de que, tendo havido o destaque do ICMS na nota fiscal de saída, e isso é um ponto incontroverso, inquestionável, não precisa revolver fatos e provas, está afirmado no acórdão recorrido, o direito ao crédito deve ser reconhecido. É, portanto, com base nessas razões que nós pedimos o desprovimento, eu repito, o desprovimento do recurso especial da Fazenda e o provimento do recurso especial do contribuinte, para que seja reconhecido com base na solução de consulta, com base nos paradigmas desta Câmara Superior, todo o direito ao crédito glosado pelo fisco, tendo em vista justamente que todas as remessas de demonstração foram sim tributadas pelo ICMS, foram sim objeto de destaque na nota fiscal e, portanto, o retorno dessa mercadoria ao estabelecimento da CNH deve gerar o direito ao crédito. Com base nisso, permaneço à disposição dos senhores e peço, portanto, o desprovimento do RESP fazendário e o provimento do RESP do contribuinte. Muito obrigado. Posso prosseguir, senhor presidente? Obrigado, doutor André. Doutor Marcelo, desculpe, a palavra é sua. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento aí ao doutor André pela sustentação oral. Senhor presidente, vou passar a leitura do voto, mas vou pedir a edição também. Eu corrigi aqui uma questão de numeração. Antes de começar, senhor presidente, aponto aqui também uma dúvida aqui sobre o impedimento do doutor Marco, folhas 1133, né? Ele consta lá na decisão da 5ª Câmara Julgadora como ausente ou impedido. Pediria para ele ver essa questão, né? Não sei se ele estava ausente ou impedido naquela sessão. Senhor presidente, então vou passar aqui a leitura do voto. Estou vendo aqui que ainda tá aberto aqui para mim. Um minutinho, só fazer uma edição aqui quanto à numeração dos itens. Pois não, doutor Marcelo. Senhor presidente. Oi, diga, doutor Marco. Bom dia a todos. Eu queria fazer um esclarecimento. Quando esse processo foi julgado na 5ª Câmara Julgadora, eu me declarei impedido, porque eu havia participado do julgamento desse processo na Câmara Superior. Então, eu entendo que eu não estou impedido para julgar agora, mas submeto a apreciação aos colegas, né? Ou seja, esse processo veio à Câmara Superior, eu participei do julgamento, aí ele retornou para a Câmara Ordinária. Quando ele retornou para a Câmara Ordinária, eu me declarei impedido porque eu participei do julgamento da Câmara Superior. E agora ele retornando à Câmara Superior, eu estando na Câmara Superior, eu entendo que eu não estou impedido. Mas, se o senhor entendeu o contrário, eu não teria problema nenhum em me declarar impedido.
Muito pelo contrário, doutor Marco, acho que eu concordo contigo. Se o senhor não tivesse integrado a Quinta Câmara, julgaria hoje normalmente esse processo aqui na Superior. Então, da mesma forma, entendo que não há o seu impedimento. Mas, se alguém tiver um entendimento contrário, a hora é agora. Sem manifestações, então, doutor Marco está desimpedido. Então, vou prosseguir, então, a leitura do voto, senhor presidente. Quanto ao item 2 do lançamento, começo aqui no item 8 do meu voto. A acusação é de crédito indevido do imposto decorrente da escrituração no registro de entradas de documentos fiscais relativos ao retorno de mercadorias remetidas a título de demonstração, operações essas que gozam de suspensão de ICMS conforme o artigo 323 do regulamento. A decisão recorrida manteve o item infracional com relação a algumas operações e cancelou as demais com o seguinte entendimento. Não há previsão legislativa para o fisco refazer a escrituração fiscal do contribuinte, afastou os pedidos de aproveitamentos de créditos, afastou a consunção da infração do item 5 de emissão de nota fiscal com destaque do imposto pelo do item 2 de crédito indevido, não acatou o argumento de que o contribuinte se creditou do imposto, pois desde a saída já sabia que as mercadorias não retornariam ao seu estabelecimento. Apontou que na saída com destaque haveria hipóteses normais de circulação de mercadorias, sem a suspensão, a obrigação do contribuinte remetente, além de destacar, também pagar o ICMS das operações, mas não há prova desses pagamentos nos autos, tampouco de que o recebedor não se creditou do imposto destacado nas operações de remessa em demonstração. Observou que não caberia ao Estado acusar o contribuinte de falta de pagamento do imposto, pois as operações estavam amparadas por suspensão. Todavia, a decisão recorrida observou que em outro julgamento lavrado contra o mesmo contribuinte, havia a mesma descrição fática referente ao item 2 do lançamento agora em análise, e que naquela decisão os itens 2 e 3 do lançamento foram cancelados com fundamento em decisão anterior proferida em outro processo de relatoria do Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior em sede de recurso especial. Então, a decisão recorrida em respeito à colegialidade e à jurisprudência do tribunal adotou o posicionamento da Câmara Superior para julgar pela possibilidade de creditamento do ICMS em operações de retorno de demonstração, desde que demonstrados a correlação exata entre a remessa com destaque e o retorno com destaque do ICMS, a fim de dar atendimento à não cumulatividade, além da observância dos demais requisitos formais necessários ao creditamento. E sobre essa perspectiva, manteve apenas as glosas referentes às notas fiscais 2355, 2266, 2267, 198 e 3088, após analisar suas peculiaridades, né, e afastou as demais. A Fazenda Pública recorreu em relação às notas fiscais canceladas, argumentou que, conforme o parágrafo 3º do artigo 319 do regulamento, somente depois de decorrido o prazo de 60 dias é que o imposto devido por ocasião da saída é exigido, aponta a vedação trazida no artigo 61, parágrafo 5º do regulamento e a impossibilidade de destaque do ICMS em situações em que a operação está cobertada pela suspensão, conforme os artigos 186 e 323 do regulamento, em vista do artigo 319. As decisões indicadas como paradigmais permitem o conhecimento do apelo, pois se trata de acusações de mesma natureza, crédito indevido de ICMS decorrente do retorno de mercadorias remetidas a título de demonstração, sendo que houve destaque do imposto nas saídas das mesmas mercadorias. No mérito, contudo, o recurso fazendário não deve ser provido, pois a decisão recorrida está em linha com o entendimento que tem prevalecido nesta Câmara Superior, de que é possível que o contribuinte destaque o imposto nas saídas para demonstração, sem aplicar sua suspensão, nos casos em que saiba previamente que, em virtude de características específicas do produto ou do cliente, a mercadoria remetida para demonstração não retornará em 60 dias e se credite no retorno, com base no entendimento da consulta tributária na resposta que eu menciono, conforme voto vencedor do ilustre juiz Dr. Marco Antônio Veríssimo Teixeira, no processo 4004-417, julgado em 2021. E esse entendimento foi reiterado no voto vencedor do Dr. Alberto Podgaek em outro processo. Desta forma, eu conheço e nego provimento ao apelo fazendário em relação ao item 2 do lançamento.
E da parcela em que restou vencido, o contribuinte recorreu, argumentando a necessidade de recomposição da conta gráfica e a nulidade do auto de infração, apresentando decisão como paradigmal, com argumentos pela legitimidade dos créditos e sobre a não cumulatividade do CMS. Também argumentou a validade do creditamento, indicando como paradigmais decisões proferidas em outros processos e alegando a ausência de circulação jurídica da mercadoria e o destaque do CMS nas notas fiscais de saída e remessa. Aduz que as glosas foram mantidas por irregularidades puramente formais e subsidiariamente pede a limitação dos juros de mora à taxa Selic. Quanto à recomposição da conta gráfica, o argumento do contribuinte não deve ser conhecido. Embora a decisão indicada como paradigmal, proferida no julgamento referente ao auto de infração 4075-192, tenha decidido pela nulidade da autuação fiscal, sob o entendimento de que a fiscalização deveria ter efetuado a recomposição do saldo credor nos períodos autuados, de modo a reduzir em função das glosas de créditos, ao invés de lançar o imposto que teria deixado de ser recolhido, esta Câmara Superior tem posição firmada sobre a questão, que não tem sido conhecida pela aplicação analógica da súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisões que eu cito aqui. Ainda que fosse conhecido, o argumento não comportaria provimento, pois a eventual existência de saldo credor não desconfigura o cometimento da infração e, como consta na decisão recorrida, não há previsão legal que abrigue a pretensão do douto contribuinte. O douto contribuinte alega a validade do creditamento quanto a algumas notas fiscais, pela ausência de circulação jurídica da mercadoria e pelo destaque do ICMS nas notas fiscais de saída remessa, indicando decisões como paradigmais. E argumenta que as glosas foram mantidas por irregularidades puramente formais. Como exposto na decisão recorrida, após se conformar a jurisprudência dessa Câmara Superior pela possibilidade de creditamento de ICMS nas operações em retorno de demonstração, desde que demonstrada a correlação exata entre a remessa com destaque e o retorno com destaque do imposto, além dos demais requisitos formais necessários ao creditamento, entendeu pela ausência de tais elementos envolvendo as notas fiscais número 2355, 2266, 2267 e 198. Esta parcela do contribuinte não deve ser conhecida, primeiramente porque as conclusões da decisão recorrida se alicerçaram manifestamente na análise das provas dos autos, e, além disso, as decisões apontadas como paradigmais não demonstram dissídio jurisprudencial. No primeiro paradigma, as acusações eram distintas da hora em análise. Era uma acusação de crédito indevido por entradas de mercadorias de empresas do Simples Nacional, com cancelamento da acusação para situações em que a operação de devolução de vendas restou demonstrada, bem como a existência de nota fiscal original com débito do imposto, e acusações de emissão de notas fiscais com declarações falsas. No segundo processo, apontado como paradigmal, houve entendimento no mesmo sentido da decisão recorrida, de que não seria indevido o crédito do imposto no retorno da mercadoria se houve destaque e pagamento do imposto na remessa para demonstração. Todavia, naquele caso, se trata de apelo especial fazendário, no qual não havia controvérsia sobre se tratar de operações de remessa para demonstração e de retorno, e apenas se discutia a possibilidade do creditamento, situação diversa da hora em análise, pois em relação às notas fiscais em análise, a decisão recorrida teve como ausentes elementos necessários para a aplicação do entendimento da jurisprudência desse tribunal sobre a matéria. Então, mantém a decisão recorrida em relação ao item 2, cabendo observar que houve limitação dos juros de mora à taxa Selic. Passa ao julgamento do item 5 do lançamento. Com relação a esse item, há um recurso especial da Fazenda, e eu observo que no julgamento da Câmara Superior, as preliminares em relação a esse item não foram conhecidas, e sobre o estado da matéria de direito, que é o que cabe julgar, a matéria de mérito, perdão, que é o que cabe julgar nesse momento processual. É uma infração de emissão de notas fiscais eletrônicas com destaque do imposto, sendo que as operações não estão sujeitas ao pagamento do tributo. Na decisão recorrida, prevaleceu o voto do ilustre juiz Dr. Samuel Luiz Mazzotti Riema, que cancelou o item 5 do lançamento por entender que, 1. A aplicação da suspensão do imposto prevista no artigo 319 do regulamento está condicionado ao retorno dentro do prazo de 60 dias. 2. A autuada, prevendo que as mercadorias pudessem não retornar dentro do prazo de 60 dias, o que de fato se verifica da análise daquelas notas fiscais, destacou o ICMS nos documentos fiscais emitidos para cobertarem as mercadorias remetidas a título de demonstração.
de forma que a condição fixada no parágrafo 1º do artigo 319 estava ausente, o que impede a aplicação automática da suspensão do imposto. A Fazenda Pública argumenta que os artigos 319 e 186 do regulamento são de observância obrigatória. Assim, a suspensão do imposto previsto no artigo 319 não seria uma faculdade colocada à disposição do contribuinte, mas norma de observância obrigatória. E nas operações sujeitas à suspensão do imposto, seu destaque seria vedado pelo artigo 186 do regulamento. Indicou decisões paradigmais. O apelo merece conhecimento, né, dada a semelhança de uma das decisões com a situação presente aqui nos autos, mas não comporta provimento, em face das razões já expostas, porque a decisão recorrida está em linha com o entendimento que tem prevalecido nesta Câmara Superior de que é possível que o contribuinte destaque o imposto nas saídas para demonstração sem aplicar sua suspensão, nos casos em que saiba previamente que, em virtude de características específicas do produto ou do cliente, a mercadoria remetida para demonstração não retornará em 60 dias, e se acredite no retorno. Então, eu conheço e nego o provimento ao recurso especial fazendário relativo ao item 5 da autuação. Então, em resumo, eu conheço e nego o provimento ao apelo fazendário em relação aos itens 2 e 5 do lançamento, eu não conheço o recurso especial do contribuinte em relação ao item 2 do lançamento, e observo que, em relação à parcela mantida do item 2, a decisão ordinária já limitou os juros de mora à taxa Selic. Esse é o voto, senhor presidente. Vou pedir novamente a edição, que também vi aqui uma incorreção, e peço desculpas aí por ter me alongado, mas é em função das peculiaridades do processo. Imagine, doutor Marcelo, muito obrigado. Já está habilitada a edição do voto. Estamos em debates. Tem inscritos. Aguardemos só a edição do voto. Já fiz a edição. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Marcelo. Por favor, confirmem presença. Votação iniciada. Julgamento encerrado. Então, doutor André, recurso especial do contribuinte não foi conhecido, recurso especial da Fazenda foi conhecido, mas não provido. Muito obrigado por sua participação. Fique à vontade. Obrigado, agradeço a todos, bom trabalho. Obrigado. Doutor Fábio. Presidente, segundo processo para sustentação oral, é o Eletropaulo, Metropol Elétrico de São Paulo, auto 4083-950, é o primeiro da relação da pauta. O doutor Marcelo está presente para a sustentação oral, a doutora Mariana Lute. Obrigado, doutor Fábio. Doutora Mariana, só um minutinho, já lhe dou a palavra. Doutor Marcelo. Pois não, senhor presidente. Vou fazer aqui a leitura do voto, depois vou fazer uma pequena edição também, então não vou registrar aqui, mas não vai prejudicar o acompanhamento, porque é só uma correção de algumas digitações, então dá para acompanhar pelo voto que está disponibilizado no sistema.
Aqui é um recurso especial da Fazenda, interposto em face de decisão da segunda Câmara Julgadora, que negou o provimento ao recurso de ofício e deu parcial provimento ao recurso ordinário com cancelamento do item 1 do lançamento. A infração é de crédito indevido do imposto relativo à entrada de mercadorias a título de integração no ativo imobilizado da empresa, porém alheias às atividades do estabelecimento, ou que se destinam ao seu uso e consumo, não revestindo as características legais necessárias a autorizar o crédito correspondente. Esse é o breve relato, senhor presidente. Obrigado, doutor Marcelo. Doutora Mariana, bom dia, bem-vinda. A palavra é sua pelo prazo regimental. Bom dia, cumprimento a todos na pessoa do presidente. Meu nome é Mariana, falo aqui hoje em nome da Eletropaulo Metropolitana, hora recorrida. Dispenso também o relatório, considerando que já foi muito bem colocado pelo ilustre relator. Apenas para contextualizar, né, trata-se de um recurso especial interposto pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão proferido pela segunda Câmara Julgadora, que deu parcial provimento ao recurso ordinário da recorrida para cancelar o item 1 do lançamento fiscal. Basicamente, a controvérsia, ela se resume a se os demonstrativos complementares cujos créditos foram glosados pela fiscalização são ou não alheios às atividades econômicas da Eletropaulo para a consecução das suas atividades. Em suma, a Fazenda Estadual, ela alega que esses itens cujos créditos foram glosados não dariam direito a crédito do ICMS por estarem relacionados à atividade de manutenção da rede de energia elétrica e não se relacionarem ali diretamente com o fornecimento da energia. No entanto, senhores, esse entendimento é completamente incabível. Isso porque os bens cujos créditos foram glosados pela fiscalização, eles não foram adquiridos para a manutenção da rede de energia elétrica, mas sim para que possa ocorrer efetivamente o seu fornecimento, a distribuição da energia elétrica, seja para implementação efetiva da rede de distribuição, seja para sua ampliação, sua instalação, enfim, sendo então destinados os itens para a integração do ativo imobilizado da recorrida. Dentre as mercadorias que foram glosadas pela fiscalização, existem aquelas que são integradas diretamente nas redes de distribuição, então integrando ali fisicamente a rede, e tem aquelas também que, embora não se integrem fisicamente à rede de distribuição de energia elétrica, também se encontram indissociavelmente vinculadas a ela. Então, são partes integrantes ali para a formação da rede e, portanto, condicionam o próprio funcionamento e a distribuição da energia elétrica ali na prática. Então, senhores, o primeiro fundamento ali utilizado pela fiscalização, no sentido de que esses bens, eles não se incorporam ao produto e, portanto, deveriam ser considerados como bens de uso e consumo, não merece prosperar. Como se sabe, a energia elétrica ela é um bem incorpóreo, então ela não pode ser armazenada, guardada, enfim, estocada, necessitando dessas redes de transmissão e distribuição. E é exatamente nesse sentido que a recorrida trouxe aos autos, as folhas 3.000 e seguintes, um laudo técnico do Instituto de Pesquisa Tecnológica que comprova que esses itens que foram adquiridos pela empresa para a integração do seu ativo mobilizado são essenciais para as atividades da empresa, ainda que não se integrem fisicamente à rede de distribuição. Então, por lógica, não há que se falar que eles seriam alheios à atividade econômica da recorrida, como faz crer a recorrente em seu recurso. O próprio acórdão recorrido também traz isso como um fato consolidado, nas palavras do acórdão, de que os bens do ativo permanente adquiridos pela recorrida, eles são, sim, essenciais às atividades da empresa, ainda que não, como eu mencionei, não se integrem fisicamente a ela. Portanto, senhores, gostaria de ressaltar aqui que resta comprovado nos autos, através do laudo técnico apresentado, que estes itens cujos créditos foram glosados, eles têm, sim, intrínseca vinculação com a atividade econômica da recorrida, que é o fornecimento de energia elétrica, e não comportam, então, ressalvas quanto à sua contabilização no ativo mobilizado da empresa. Não há que se falar em distribuição de energia elétrica à população, senão por meio dessas linhas e redes de distribuição, cuja estrutura é formada exatamente pelos itens que foram glosados. Gostaria de destacar também que a Lei Candir, ela faz uma distinção entre os bens que
cujas atividades que são destinadas para a consecução da atividade econômica do contribuinte, como ocorre no presente caso, nos itens em questão, daquelas mercadorias que são destinadas apenas ao suporte da atividade realizada, como seria o caso, por exemplo, de um departamento administrativo. Esses sim, destinados ao uso e consumo da empresa. E gostaria de destacar, por fim, que a recorrida, ela também mantém um rígido controle dos bens que são destinados à eventual manutenção da sua rede elétrica, daqueles que são destinados à imobilização, justamente em razão da sua aplicação direta e intrínseca na rede de distribuição de energia elétrica, o que então assegura ali a regularidade da apropriação de créditos de ICMS realizada pela recorrida. Ou seja, em resumo, tanto em observância às regras contábeis, legais e até mesmo regulatórias, esses itens eles devem sim ser classificados e registrados no ativo imobilizado da recorrida, como ocorreu no presente caso, dada a sua função direta e essencial para o desenvolvimento da atividade econômica da Eletropaulo. Então, senhores, diante disso, nós requeremos o desprovimento integral do recurso especial interposto pelo Estado de São Paulo para a manutenção da decisão recorrida no que tange ao cancelamento do item 1 do lançamento fiscal. Muito obrigada pela atenção e um bom dia a todos. Muito obrigado, doutora Mariana. Doutor Marcelo. Pois não, senhor presidente. Cumprimento aí a doutora Mariana pela sustentação oral, muito bem feita e ressaltando aí os pontos principais do recurso do contribuinte. Senhor presidente, antes de começar a leitura do voto, eu vejo que a doutora Luciana já declarou seu impedimento, mas nas minhas anotações aqui também consta o impedimento do Dr. Maluf, folhas 8.719. Então, eu pediria para o Dr. Maluf checar, por favor. Passo agora a leitura do voto. Vou para o item 7. A infração é de crédito indevido do imposto relativo à entrada de mercadorias a título de integração no ativo imobilizado da empresa, porém alheias às atividades do estabelecimento ou que se destinam a seu uso e consumo, não revestindo as características legais necessárias a autorizar o crédito correspondente. Na decisão recorrida foi acatado por unanimidade o voto do ilustre juiz Dr. José Orivaldo Pérez Júnior, que, em síntese, negou o provimento ao recurso de ofício para limitar os juros de mora no termo da redação revisada da súmula 10 do tribunal, não conheceu do recurso ordinário quanto à alegação de ilegalidade do cálculo da multa sobre o montante do crédito tributário atualizado, considerando a súmula 13 desse tribunal, e também não conheceu quanto à questão da confiscatoriedade da multa aplicada por força do artigo 28 da Lei 3.457. Afastou a preliminar de nulidade do auto de infração por falta de motivação. Entendeu que os bens e materiais relacionados ao demonstrativo 1 dão direito ao crédito do imposto. Apontou que o que foi classificado como elementos principais pelo laudo do IPT, como cabos de energia, transformadores, fios, postes, medidores, torres, etc., tiveram direito ao crédito reconhecido pela fiscalização, e que os chamados dispositivos complementares foram considerados pela fiscalização como materiais de uso e consumo, mas são utilizados na manutenção da rede de distribuição. E aí são elencados aqui vários desses dispositivos, desses bens, né? O doutor Arivaldo entendeu também que os referidos bens são necessários para o efetivo fornecimento de energia elétrica pelo contribuinte, posto que seria inexorável que a manutenção integra as atividades e as obrigações da concessionária, pois sem a rede de distribuição ou das linhas de distribuição, não há como fornecer energia, e sem que sejam preservadas ou reparadas quando é necessário, o fornecimento de energia fica comprometido. A decisão recorrida apontou que há outros bens e materiais que não integram a rede de transmissão, mas que igualmente são essenciais e indissociáveis, como quanto à medição e monitoramento, quanto à operação e controle, quanto ao acesso e ferramentas, que também seriam essenciais. Entendeu também a decisão recorrida que restou comprovado nos autos que os bens, peças e materiais do demonstrativo 1 integram as redes de distribuição, com exceção dos bens de medição e monitoramento, operação e controle, de acesso e ferramentas, mas que igualmente são indispensáveis às atividades econômicas do contribuinte, razão pela qual é legítimo o crédito ICMS do ativo permanente,
e que, ainda que se considere que tais mercadorias sejam materiais ou peças de uso e consumo, mesmo assim, reconhece como legítimo o crédito tomado, pois seria fato incontroverso a utilização dos referidos bens classificados como do ativo permanente para implantação, instalação, ampliação, substituição e manutenção da rede de distribuição da energia elétrica. Adota a representação fiscal, aponta decisões como paradigmais, e eu digo que, como vista a decisão recorrida, reconheceu o direito ao crédito do imposto relativamente a 2 grupos de materiais, nenhum deles diretamente relacionado na atividade fim da autuada, que é o fornecimento e distribuição de energia elétrica. São os bens utilizados na manutenção da rede de distribuição e os que não integram a rede de transmissão, mas que igualmente são essenciais e indissociáveis. Eu conheço do apelo especial da Fazenda, pois na decisão do processo 4.115.974, em acusação também sobre crédito indevido do imposto na aquisição de bens para o ativo imobilizado, equipamentos e materiais para o uso ou consumo próprio, por empresa distribuidora de energia elétrica, prevaleceu o entendimento de que os bens para uso e consumo, mesmo que consumidos em decorrência da atividade da autuada, não estão diretamente vinculados à comercialização de energia elétrica, de forma que a glosa de crédito seria legítima. E na decisão do processo 4.119.354, lavrado contra a mesma autuada e com acusação de crédito indevido do imposto, relativo à aquisição de bens integrados ao ativo imobilizado que não compõem o produto final, energia elétrica, e não compõem o imobilizado envolvido diretamente com a atividade de distribuição de energia elétrica, apenas a manutenção da rede, foi decidido que somente dão direito a crédito do imposto os bens diretamente utilizados na atividade fim da autuada, que é o fornecimento e distribuição de energia elétrica, e não dão direito ao crédito àqueles que não integrem fisicamente a rede de distribuição de energia, ainda que necessários às atividades do contribuinte, como aqueles utilizados na manutenção da rede de energia elétrica, por não possuírem relação imediata com a atividade fim do estabelecimento. Conhecido, o apelo da Fazenda merece provimento, uma vez que os bens objetos da autuação fiscal, tanto os utilizados na manutenção da rede de distribuição quanto os que não integram a rede de transmissão, não dão direito ao crédito do imposto por não estarem envolvidos diretamente com a atividade de distribuição de energia elétrica, de acordo com precedentes desta Câmara Superior, nos quais restou decidido que somente dão direito ao crédito do imposto os bens diretamente utilizados na atividade fim, que é o fornecimento e distribuição de energia elétrica, e não dão direito ao crédito àqueles que não integram fisicamente a rede de distribuição de energia, ainda que necessários às atividades do contribuinte. E, nesse sentido, eu cito precedentes dessa Câmara Superior, de forma que provejo o apelo especial fazendário para restabelecer o lançamento. Eu não conheço os pleitos subsidiários do contribuinte, relativos à atualização da base de cálculo da multa, por força da súmula 13 desse tribunal, e também os questionamentos quanto à multa aplicada, porque se trata de penalidade com base em norma válida, vigente e eficaz, de forma que argumentos sobre princípios da proporcionalidade e vedação com fisco não comportam o conhecimento por força do artigo 28 da Lei 13.457. Quanto aos juros de mora, a decisão recorrida, ao julgar recurso de ofício, já aplicou a redação revisada da súmula 10. Então, eu conheço e dou provimento ao recurso especial da Fazenda para restabelecer o lançamento, contudo, observando que a decisão recorrida já limitou os juros de mora, incidente sobre imposto e multa taxa Selic. Esse é o meu voto, senhor presidente. Peço a edição do voto aqui. Só corrigir uns erros de digitação. Obrigado, doutor Marcelo. A edição já está liberada. Estamos em debates e vejo aqui um pedido de vista do doutor Paulo. Doutor Paulo, bom dia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Sim, senhor presidente, eu tenho um voto em sentido contrário, inclusive deste mesmo contribuinte. E, infelizmente, eu não consegui trazer um voto pronto aqui hoje, então gostaria de pedir vista. Nesse caso, por favor. Mais alguém? Sem outros interessados, então vista concedida ao doutor Paulo. Doutor Marcelo, o senhor já tinha feito a edição? Acabei de fazer, senhor presidente. Deu certo aqui. Então tá bom. E a vista está concedida ao doutor Paulo. Então, doutora Mariana, o processo sai com vista ao doutor Paulo e retornará numa sessão em breve para a continuidade do julgamento, tá ok? Muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Boa sessão. Bom dia. Doutor Fábio. Próximo processo, Tereos, Açúcar e Energia, Andrade S.A., auto de infração 4.113.323,
Relator, doutor Galderizi. Doutora Daniela está para a sustentação oral. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Galderizi. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais. O caso ele já tem um andamento aqui com algumas idas e vindas. Vou tentar fazer um resumo até para facilitar o acompanhamento de todos. O voto já se encontra registrado. Estamos aqui diante de 3 situações de itens infracionais. Falta de pagamento de ICMS, período de janeiro a dezembro de 2016, decorrente de operações de saída de mercadorias tributadas e omitidas pelo fisco. E aqui, levantamento com base no 509 do nosso regulamento. Creditamento indevido, período de novembro de 2016, aquisição de material para uso e consumo. Creditamento também indevido, período de janeiro a dezembro de 2016, aquisição de ativo permanente não relacionado à atividade. Creditamento indevido, em valor superior aqui à limitação de 1,48 do CIAP. Falta de procedimento de estorno de crédito de ICMS, nos meses de fevereiro a março de 2016, relativo à entrada das matérias-primas, e recebimento no período de janeiro a dezembro de 2016 de mercadorias sem documentação fiscal. Houve aqui uma defesa apresentada. Inicialmente, a unidade de julgamento converteu em diligência o caso, diligência cumprida, o caso retorna para análise, com julgamento de parcial procedência da autuação. A parcial procedência, naquela ocasião, se deu para julgar improcedente os itens 1, 4 e 5 do AIM. Nesse sentido, a representação fiscal apresenta recurso de ofício, solicitando a reforma e restabelecimento dos itens 4 e 5. Contribuinte, por sua vez, apresenta recurso ordinário. O caso chega à terceira Câmara Julgadora, votos de folha 84.486, 84.488. Naquela ocasião, entendeu por bem conferir provimento ao recurso de ofício, cancelando a decisão, devendo outra ser proferida, com análise de todos os argumentos trazidos. A DTJ, mais uma vez, analisa o caso, realiza mais uma conversão do julgamento em diligência. Essa diligência ela é cumprida. Ato subsequente, vem uma decisão da DTJ, com o mesmo consequente que tinha sido externado anteriormente, com exceção em relação à exclusão do item 5. Eu faço aqui um apontamento que, na primeira oportunidade, esse item 5 foi cancelado por erro de acusação, e nesta ocasião houve aí redução do montante que foi autuado. A representação fiscal apresenta novo recurso de ofício, requer a reversão da decisão somente para o restabelecimento integral do item 5, a novo recurso ordinário, interposto pelo contribuinte, e agora, em última decisão de ordinário, quarta Câmara Julgadora, decisão de folhas 84.750, entende por bem conferir parcial provimento dos pedidos do contribuinte e negar provimento ao apelo de ofício. Eu destaco que, nesse sentido, houve cancelamento dos itens 1, 2 e 5, manutenção dos itens 3, 4 e 6 e aplicação já da atualizada súmula 10. A apresentação aqui de recurso especial por parte da Fazenda, visando o restabelecimento dos itens 2 e 5, como também por parte da entidade aqui empresária. Ambos processamentos deferidos, o caso chega agora para análise em sede de recurso especial. Essa é uma apertada síntese do andamento processual, presidente. Obrigado, doutor Galderizi. Doutora Daniela, bom dia, bem-vinda. A senhora tem a palavra pelo prazo regimental. Tá ótimo, muito obrigada, senhor presidente, bom dia a todos. Eu vou ser muito breve na minha sustentação oral e eu vou limitá-la somente com relação à acusação do item 6, que é uma parte do nosso recurso especial. Então, o item 6, ele tratou de recebimento de mercadoria sem a escrituração das notas fiscais. Para esse item, nós tivemos um laudo da KPMG em que nós demonstramos que, né, o levantamento fiscal que foi realizado aqui nessas operações, ele decorreu de uma emissão de nota fiscal e escrituração em períodos diferentes do efetivo ingresso das mercadorias. Então, as mercadorias entraram no estabelecimento da Terios no dia 30 de dezembro de 2015 e só foram escrituradas em 2016, em janeiro de 2016. Por conta dessa diferença de data, né, de entrada da mercadoria e
escrituração das operações, a fiscalização identificou aí uma diferença em volume de mercadorias que teria legitimado essa acusação de recebimento sem correspondente nota fiscal. No entanto, o que nós demonstramos nas instâncias inferiores, né, é de que esse laudo da KPMG ele demonstrou que, na verdade, essas diferenças decorreram exclusivamente dessa diferença temporal, né, entre entrada e escrituração. No nosso recurso especial, e é esse o ponto que eu queria só chamar a atenção na minha sustentação oral, é de que em outros 2 casos desse mesmo contribuinte, com essa mesma acusação, desse mesmo período, inclusive, em 2 autos de infração, o TIT já cancelou a acusação, para acolhendo que o lado da KPMG, no sentido de que, de fato, as diferenças decorreram exclusivamente dessa diferença. Então, é só esse ponto que eu queria colocar, porque existem realmente 2 paradigmas juntados aqui, né, dessa mesma empresa, e nos quais esse laudo da KPMG acabou sendo acolhido e acabou sendo acolhido integralmente, né, para cancelar o item de acusação. Então, é só esse ponto que eu queria colocar e eu fico à disposição caso os senhores tenham qualquer dúvida. Obrigada. Muito obrigado, doutora Daniela. Doutor Galderizzi. Presidente, é um recurso misto. Eu vou iniciar pelo da Fazenda e, posteriormente, ingresso do contribuinte. E, à medida do possível, vou tentar fazer aqui uma apertada síntese, tendo em vista aqui a quantidade de argumentos que foram articulados. Primeiro ponto, em relação ao recurso fazendário, é do item 5. Nulidade da decisão por se tratar de um caráter extra-petita. Ele expõe aqui que a decisão recorrida nega provimento aqui ao pedido fazendário de primeira instância, e houve aqui um caráter extra-petita desde o início desse cancelamento. Eu faço aqui primeiro uma rápida cronologia do que se trata o item 5. A DTJ, em um primeiro momento, entendeu por bem cancelar o item 5 em sua integralidade. A acusação do item 5 evidencia 2 situações infracionais distintas. Haveria ali um apontamento de erro de acusação. O primeiro julgamento pela Câmara Ordinária entendeu por bem cancelar a decisão, apontando que o julgador tratou de matéria que não foi controvertida e não enfrentou todas as razões trazidas ali. A decisão da terceira Câmara, ela traz aqui 2 núcleos, né? Situação não controvertida e não enfrentamento dos outros pontos que deveriam ter sido trazidos, um consequente do outro, inclusive. Após o retorno dos autos e uma nova conversão em diligência, a DTJ sedimentou que o item merecia ser cancelado, em virtude de inexistência de caracterização da infração imputada. E aqui eu destaco, inclusive, folhas 84.586. Quanto à ocorrência de perda de cana-de-açúcar, não inerente ao processo produtivo da empresa, materializa-se a hipótese prevista no 428, sendo exigido o pagamento do imposto pela interrupção do deferimento da operação, e não estorno de crédito. Estamos diante de um apontamento infracional de estorno de crédito. Então, há um apontamento aqui que houve um erro quanto ao núcleo infracional desse item. Quando verificamos a decisão da 4ª Câmara Julgadora, folhas 84.752 e seguinte, ela aponta: a acusação é de falta de estorno. A autuada DRUS que realizou os estornos, o que é confirmado pelo autor do feito em diligência. Logo, comprovou os estornos e o item não pode persistir. Ainda no ponto 13, é incontroverso que a cana adquirida estava ao abrigo do diferimento na entrada, não havendo novos estornos de créditos a serem realizados. Pois bem, conforme bem salientado aqui pelo ilustre relator da 4ª Câmara, foram analisadas pela DTJ todas as razões meritórias indicadas, tanto pelo contribuinte quanto pela representação fiscal, de modo que, após a conversão em diligência, verificou que não há estorno de crédito que deveria ser realizado para a cana-de-açúcar, assim como para as demais mercadorias inseridas no campo do item 5 da atuação. Referida conduta condiz com a tese sustentada pelo contribuinte, desde a sua defesa administrativa, qual seja os ajustes positivos e negativos no inventário, demonstra que não existem créditos a serem estornados. Então, eu faço aqui um apontamento que eventual situação de falta de pagamento de tributo por quebra do indeferimento seria um outro núcleo infracional e passo ao enfrentamento dos paradigmas trazidos aqui para a superação da situação de seu não extra-petita. Todos os paradigmas foram analisados de maneira pormenorizada
em itens subdivididos, do item A ao item D, e eu faço aqui o apontamento já de todas as classes. Consoante se verifica dos excertos trazidos pelos arestos, o caráter extrapetita das decisões foi reconhecido na medida que os argumentos deduzidos pela decisão ACO não teriam passado pelo crivo do contraditório e da ampla defesa. No entanto, no caso em tela, como já salientado, houve a realização da competente conversão em diligência, duas, a qual foi objeto de manifestação de ambas as partes no âmbito processual, objeto de recurso, devidamente analisado pela quarta Câmara, não havendo nenhuma violação processual nesse sentido. E eu ainda aqui aponto, rememoro que não se trata de um ponto de cancelamento do item 5 por argumento diverso, como bem destacou aqui no item 13 e item 14 do voto, desde o início de sua defesa, o contribuinte aponta que realizou o estorno do que era devido, não realizando o estorno do que não era devido. E há aqui um ponto também trazido em decisão da quarta Câmara de situação de fato incontroverso. E que situação de fato incontroverso é essa? Verificamos em uma das respostas da diligência da autoridade fiscal atuante, em folhas 84.307 e 84.308, a seguinte passagem. Todavia, houve por parte do fisco o engano ao cobrar o ICMS devido pela entrada de cana-de-açúcar através de estorno de crédito, quando deveria fazer pela falta de pagamento do imposto. Dessa forma, proponho a nulidade da exigência contida no item 5, entretanto, assegurada a nova ação fiscal para exigir o ICMS. Nesse sentido, me parece que não há aqui um cotejamento de situações de matérias extrapetitas por 4 elementos. Primeiro elemento, o fundamento de defesa trazido pela tese do contribuinte desde o início, que todos os estornos foram realizados. O pedido do contribuinte é um pedido de cancelamento, não é um pedido contrário a isso, então não seria extra nesse sentido. Inexistência de prejuízo, como foi trazido aqui nos pontos paradigmais, aqui o contraditório e a ampla defesa foram realizados, seja em virtude do cancelamento das decisões, seja em virtude das diligências, seja em virtude das próprias decisões que enfrentaram todos esses pontos, e o reconhecimento da própria autoridade autuante, que se trata de uma situação de fato incontroverso e de equívoco do contribuinte. Há um eminente equívoco de substituição infracional que foi reconhecido em situações anteriores, situação diversa dos outros casos paradigmáticos, portanto, em relação a essa parte recursal da Fazenda, o não conhecimento é de rigor. Em relação ao item 2, impossibilidade do creditamento do produto Arla 32. Aqui, há 2 elementos que são trazidos, inclusive um julgamento da 8ª Câmara sobre esse mesmo produto, Arla 32, e há um cotejamento se esse produto seria ou não possível de fins de creditamento para situações de ICMS. Sendo que nós temos câmaras aqui que entendem que sim, outras câmaras entendem que não. A representação fiscal, ao trazer esse cotejamento, faz um apontamento de uma comparação desse produto ao combustível. E o combustível utilizado nos veículos que realizam transporte de cana-de-açúcar, no sentido da representação fiscal, não dariam direito a esse creditamento, não estariam diretamente relacionados a essa atividade. Sobre a questão da cana-de-açúcar e transporte, já tive a oportunidade de ter julgamento aqui, do Arla 32 é a primeira vez que eu me pronuncio. Eu aponto que dos 2 paradigmas, eu não aponto conhecimento, porque se a própria representação fiscal trata que não se trata de combustível e coloca no primeiro paradigma um elemento de combustível para fazer o cotejamento, me parece que há um afastamento de cotejamento. Em relação ao segundo item de cotejamento, ele é perfeito, não há como não realizar o seu cotejamento e a sua adequada subsunção, merece então prosperar o conhecimento, mas avançando para fins de conhecimento, assim como já fiz em outros julgados, eu entendo que as relações postas aqui no julgamento, em folhas 84.757 da quarta Câmara, são situações pertinentes e condizentes ao direito de creditamento. É perfeitamente possível realizar a sua comparação em termos de simetria ao próprio combustível utilizado dentro do mecanismo da atividade aqui exercida. Trata-se, inclusive, de um âmbito aqui que visa o controle de poluição do ar de veículos automotores e de cunho obrigatório, sequer discricionário por parte aqui do contribuinte. Me parece que andou bem a decisão nesse sentido. Portanto, conhecimento parcial, mas no mérito negativo do provimento. Passando aqui ao recurso do contribuinte, é um recurso um pouco mais alongado, porque traz 4 elementos
de defesa. Mas eu já aponto de maneira inicial que os itens 3, 4 e 6, em que pesem fazerem menção diretamente em folhas 84.911, 84.929, não vieram acompanhado do cotejamento analítico e dos apontamentos das decisões que seriam paradigmáticas. De rigor, então, o não conhecimento em relação a esses casos. Da nulidade da decisão recorrida pela ausência das provas que foram carreadas. E aqui há todo um apontamento trazendo a nulidade da decisão da quarta Câmara, em falta de enfrentamento, especialmente ao laudo da KPMG, para o cancelamento do item 6, situação que já foi trazida aqui, inclusive, pela patrona. Eu faço uma análise de cada um dos paradigmas que foi trazido, da mesma forma que realizei no recurso fazendário, fazendo a subdivisão do item A ao item D, e, para tanto, eu já adianto que essa situação da falta de nulidade eu não encontro no presente processo. Isso porque pode ser verificado tanto nos momentos de conversão em diligência, na decisão da aprovação da terceira Câmara, na nova decisão de diligência, na decisão da quarta Câmara, que os apontamentos de cunho probatório do levantamento fiscal e o seu caráter informativo ou afirmativo foram devidamente realizados. Eu faço destaques aqui ao item 3, ao item 4, ao item 6, as folhas e deixo grifado, inclusive, os apontamentos de enfrentamento direto. Faço, inclusive, menção que no item 43 de decisão, o laudo da KPMG, ele é expressamente mencionado, inclusive com os seus anexos, e realizado ali o entendimento. Portanto, avançar de maneira contrária, em meu sentir, seria ingressar em fase probatória, que nessa matéria e fase recursal não é de competência da Câmara Superior. Nesse sentido, não conhecimento dessa parte do apelo. Da nulidade da decisão recorrida pela ausência de prestação jurisdicional, pontos deduzidos desde a defesa administrativa. Em certa medida aqui, esse item aqui se confunde com o anterior, inclusive tem paradigmas que são repetidos. De toda forma, para facilitar aqui, poupá-los da leitura, eu aponto que eu realizei um quadro de cotejamento, como de costume, de todos os elementos em que o contribuinte aponta que não houve enfrentamento. Do outro lado, a verificação dentro do curso processual da existência ou não do enfrentamento. Nesse sentido, em relação ao controle de qualidade, encontro o devido enfrentamento. Em relação à indicação suficiente de que as mercadorias adquiridas são utilizadas no processo produtivo. Item 3, também foi enfrentado. Atendimento de todos os critérios para se acreditar integralmente dos bens do ativo imobilizado. Item 4, também encontra enfrentamento. Legitimidade do procedimento adotado em face do laudo da KPMG. Item 6. Faço aqui destaque ao item 47, 43, também encontra enfrentamento. Em suma, em todos os pontos, há aqui um enfrentamento. O que se discute é uma situação meritória que reingressa em conteúdo probatório, não passível em Câmara de sedimentação de jurisprudência. Portanto, também de rigor não conhecimento. Do item 6, legitimidade do procedimento adotado. Paradigmas, eu aponto aqui, que são paradigmas que, no meu sentido, que não possibilitam o conhecimento. Isso porque, se analisar tanto o paradigma 4, 103.895, como o paradigma 4, 104, 420, ambos estão alicerçados em provas dos autos, em situações que, naquela caso específico, o fato jurídico foi consubstanciado de maneira diversa do presente caso. Mais uma vez, ingressar nesse ponto iria ensejar material probatório, de maneira que a quarta Câmara Julgadora já tem juízo estabelecido, sem nenhum vício de nulidade, portanto, não passível também de avanço no seu conhecimento. Nesses termos, presidente, tentando fazer um resumo do voto, que de fato foi um pouquinho mais longo do que o de costume, o dispositivo ficou com conhecimento parcial do recurso fazendário, mas no mérito negar provimento, e em relação ao recurso da parte do contribuinte, não conhecimento por esses elementos que foram aqui inseridos. Fico à disposição. Obrigado, doutor Galderiz. Estamos em debates. Doutor Vergani. Senhor presidente, bom dia. Obrigado pela palavra. Cumprimento todos os juízes, em especial o doutor Galderiz, pelo seu voto. Cumprimento também todos os outros patronos e servidores do TIT presentes à sessão. Nós pedimos para divergir do doutor Galderiz quanto ao seu entendimento por não conhecimento em relação ao item 5 do AIN sobre o RESP da Fazenda e ao não provimento do RESP da Fazenda em relação ao item 2. Eu vou tentar ser bem breve, como o doutor Galderiz mencionou bem no seu voto, na verdade é um AIN com vários itens, várias particularidades,
mas nós temos o primeiro tópico do RESP da Fazenda, que se refere à nulidade da decisão recorrida por ser extra petita. Aqui nós estamos analisando o item 5 do AIN, que trata da falta de estorno de crédito pelo contribuinte. Em relação a esse item, o contribuinte, na sua impugnação, basicamente, indicou dois tópicos para a contestação do auto de infração. Ele indicou que os ajustes negativos seriam compensados pelos ajustes positivos feitos no inventário, e aí questionou também o valor da base de cálculo da infração, que estaria equivocada, abrangendo custos que não teriam sido objeto de crédito de ICMS. Essas foram as impugnações, as colocações efetuadas pelo contribuinte. Quando o julgador de primeira instância efetua a sua decisão, ao analisar esse item, aí sim ele coloca que haveria um erro de acusação, indica que com relação à perda da cana-de-açúcar, a infração de falta de estorno de crédito seria incorreta e simplesmente cancela integralmente o AIN por conta desse erro de acusação. A representação fiscal, então, efetua o seu parecer de recurso de ofício, que é julgada pela terceira Câmara Julgadora, que reconhece a nulidade dessa decisão de primeira instância por ser extra petita, justamente por acolher um argumento que não foi levantado pelo contribuinte em sua impugnação. Novamente, o processo é julgado pela primeira instância, que ainda assim reconhece esse erro de acusação, mantém essa questão, esse problema que já tinha sido identificado pela decisão da terceira Câmara Julgadora. E aí, no julgamento da quarta Câmara Julgadora, não é reconhecido esse equívoco da decisão de primeira instância, que é o que a representação fiscal coloca aqui em relação ao item 5 do AIN, e repete, enfatiza novamente a questão dessa nulidade da decisão de primeira instância, inclusive da segunda decisão de primeira instância, por ser essa petita. Então, inclusive, já tinha sido reconhecido pelo acordo da terceira Câmara Julgadora. Então, esse é o primeiro ponto que nós gostaríamos de destacar, pelo conhecimento e provimento da nulidade da decisão de primeira instância em relação ao item 5 do AIN. E aí, com relação ao outro tópico do recurso especial da Fazenda, nós estamos agora analisando o item 2 do AIN, que é o crédito indevido do produto Arla 32. O Dr. Galterizi identifica bem o conhecimento dessa alegação, entretanto, ele entende pelo seu não provimento, mas fica claro, ao se analisar o produto Arla 32, de que ele é meramente o reagente usado para se reduzir as emissões de óxido de nitrogênio presentes nos gases de escape de veículos de óleo diesel. Então, nós meramente temos aí um produto que é adicionado ao óleo diesel para que se possibilite a redução da emissão de poluentes na combustão do óleo diesel, e é utilizado em veículos de transporte. E aí, nota-se efetivamente que esse produto, esse material, é meramente um material de uso e consumo, ele nem é combustível, e trazemos até um outro paradigma que trata que mesmo os combustíveis, né, o óleo diesel utilizado nos veículos de transporte, são considerados materiais de uso e consumo. Então, nesse caso, nossa divergência em relação ao Dr. Galterizi em relação ao conhecimento e provimento do recurso especial da Fazenda, caracterizando-se o Arla 32 como material de uso e consumo meramente. E, com relação ao RESP do contribuinte, concordamos com as colocações do Dr. Galterizi pelo seu não conhecimento. Esse é o nosso entendimento, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Vergani. Continuamos em debate. Vejo aqui um pedido de vista do doutor Valério, mas antes passo a palavra aqui ao doutor Galterizi. Bem, tendo em vista que o doutor Valério vai levar o caso para uma melhor análise, certamente os debates serão melhores aproveitados no retorno, né, presidente? Mas só o aclaramento, né, e talvez até para contribuir aí com a vista do Dr. Valério. Nós temos um paradigma de nulidade. Eu não reconheço nulidade sem prejuízo. E me parece ser difícil caracterizar uma nulidade em que o contraditório foi devidamente estabelecido. Um segundo ponto nesse caso, que para mim ele destoa dos paradigmas que foram apresentados, nós temos um fato incontroverso.
nós temos uma diligência com o apontamento grifado, trazido em forma de enunciado, que está errada a acusação, que não há estorno a ser realizado, porque existe um diferimento. E nós temos uma defesa que aponta, seja de forma genérica, seja de forma mais elucidativa, que o estorno negativo já foi realizado. A conjugação desses três elementos me dificultam um conhecimento nos outros elementos que foram trazidos como atos de conhecimento. Em relação à situação do produto, nós sabemos que tem aqui, de fato, divisão em relação à questão do combustível, da situação do transporte, e, de fato, é entendimento e construção. Isso eram só esses aclaramentos, mas será muito bem-vindo à vista, até que a gente possa amadurecer mais a discussão e verificar se é caso realmente de avanço em parte de conhecimento de nulidade. Obrigado, presidente, e obrigado à representação fiscal pelas considerações ao voto. Obrigado, doutor Galderizi. Doutor Valério? Pois não, senhor presidente, mais uma vez, cumprimento, como sempre, o bem lançado voto do doutor Galderizi. Contudo, senhor presidente, a questão relacionada ao item 5 me deixou, assim, com bastante dúvidas. Me parece que houve uma perturbação decisória, e eu não sei se é suficiente ou não para ser considerada como extrapetita. Então, dessa forma, senhor presidente, mais uma vez, com a sua autorização, com a autorização do ilustre relator, eu gostaria de dar uma olhada mais detida, sobretudo nesse item 5. Obrigado, doutor Valério. Mais alguém? Então, sem outros pedidos, doutora Daniela, o julgamento então está temporariamente interrompido pelo pedido de vista do doutor Valério e retorna numa sessão muito em breve. Obrigado por sua participação. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia. Doutor Fábio. Ok, presidente. Próximo processo para sustentação oral é o JA Saúde Animal, Indústria e Comércio de Produtos Veterinários. Auto 4131982. Só um momento, presidente, por gentileza. Voltou aqui. Auto de infração 4131982. O relator é o Dr. Cleiton e está presente para a sustentação oral doutora Andressa Lopes. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Cleiton. Pois não, senhor presidente. Bom dia a todos. Pois bem, aqui é um resto de... Senhor presidente, me desculpe. Eu estou representando a JAL. Perfeito, tem razão. Desculpa, doutora. Não, de forma alguma, só para esclarecimento. Me perdoe. Foi uma anotação errada minha aqui, presidente. É JA, não JAL. Então, espera um pouquinho, deixa eu corrigir aqui. Claro. Vamos lá, presidente. Vou anunciar novamente, ok? Pois não, doutor Fábio. Vamos lá. Bom, doutor Cleiton, fica aí de stand-by, que não é sua vez aí. Doutora Maria Alice, relatora. É o caso JAL, Indústria e Comércio de Ferro e Aço, auto 4134019, e doutora Andressa Lopes está para a sustentação oral. Obrigado, doutor Fábio. O senhor será severamente punido. Doutora Maria Alice, tem a palavra. Pois não, doutor Juliano, bom dia a todos. Então, recurso especial da autuada contra a decisão da segunda Câmara Julgadora, reconheceu do seu recurso ordinário e negou provimento. A autuação teve 6 acusações, porém só houve afirmação do contencioso em relação aos itens 2 e 3. Em relação aos demais itens, houve confissão da dívida e liquidação integral. Então, esses itens 2 e 3 referem-se à falta de pagamento do ICMS devido a um erro na determinação da base de cálculo em operações consideradas pelo fisco como subfaturadas e creditamento indevido do imposto, destacado em notas fiscais emitidas pela própria autuada relativas a supostas operações de retorno de mercadorias.
A recorrente solicita a reforma da decisão recorrida e o cancelamento dos itens sob as seguintes alegações. Em relação ao item 2, observa que a autuação se baseou em planilha de custos de produção com valores incorretos, que a matéria-prima é comprada em quilos ou toneladas e os itens são vendidos por peças, fazendo-se necessário o cálculo do peso de cada peça, porém nesses itens houve um erro na informação do peso por peça, o que causou a apuração errada do custo por peça, induzindo assim o agente fiscal ao erro, e que a decisão recorrida esqueceu de acatar a retificação de alguns itens da planilha conforme um documento juntado. E quanto ao item 3, informa que as notas de entrada emitidas referem-se a mercadorias recusadas no ato de sua entrega, que nunca chegaram a ser escrituradas pelos destinatários, que houve a juntada das declarações de recusa, não havendo que se falar em crédito indevido. Subsidiariamente, solicita diligência para que, em relação ao item 2, seja feita a apuração dos cálculos, a fim de verificar que os mesmos estão corretos, e também solicita a relevação ou redução da multa nos termos do artigo 527-A do RICMES. Então, esse é o breve relatório. Presidente, eu gostaria de pedir que o senhor abrisse a edição do meu voto, que eu gravei, eu preciso fazer uma correção. Obrigado, doutora Maria Alice. A edição já está aberta. Doutora Andressa, bom dia, seja bem-vinda. A senhora tem a palavra pelo prazo regimental. O seu microfone, doutora Andressa. Obrigada. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, relator e demais jogadores. Bem, como bem relatado, o presente auto de infração, ele remanesce apenas com relação a 2 itens. O primeiro, que é o item 2, relacionado às supostas operações em que, segundo o agente fiscal, houve o subfaturamento, então, não houve o recolhimento do ICMS, e com relação ao item 3, que houve um creditamento indevido do ICMS. Acontece, nobres jogadores, que o presente processo, ele encontra-se eivado de vícios a partir do momento em que, em nenhum momento, foram analisadas as provas dos autos. Aqui eu ressalto que o recorrente ele tem sim conhecimento da competência desta Câmara Superior e quanto ao impedimento, quanto à análise a reanálise das provas dos autos. E o que aqui se pretende não é isso, é o contrário. O que se pretende é demonstrar que nunca houve esta análise, em nenhum momento todo o arcabouço probatório acostado pela recorrente foi analisado. Portanto, há aqui uma peculiaridade da situação, a partir do momento em que ele nunca foi analisado. Então, os julgadores das instâncias inferiores, eles foram omissos com relação a isso, o que se justifica até uma conversão em diligência de ofício. Então, como demonstrado nos memoriais e até no próprio recurso ordinário, e que, ora, aqui se reitera, a delegacia tributária, quando da análise dos preços praticados pela recorrente, ela pegou um exemplo isolado, como bem pontuado até pela relatora, em que o recorrente, por equívoco, acostou uma planilha equivocada, então o fiscal ele tomou aquilo como base, e aplicou para todos os produtos, sem realizar uma análise detalhada. O recorrente, inclusive, acostou novas planilhas, acostou o relatório, todos os documentos, e eles não foram analisados. Tanto é que, nas decisões das instâncias inferiores, é possível constatar que não há qualquer menção ao documento. Então, a análise ela foi genérica. O julgador ele não se exauriu ao analisar o conjunto probatório. Já a segunda Câmara, ela apenas reproduziu o entendimento exarado pela DRJ. Então, em que pese até em um momento ela citar que houve uma juntada posterior de planilhas, de provas, em nenhum momento é feito efetivamente essa análise, não é detalhado o conjunto probatório, não faz qualquer análise efetivamente. Portanto,
é notório o prejuízo causado até com relação ao direito do contraditório e à ampla defesa, e esses princípios eles não podem ser relativizados, principalmente no âmbito do processo administrativo tributário, no qual o vetor que conduz aqui os processos é justamente a busca pela verdade material. Portanto, ainda que o contribuinte tenha juntado essas provas aos autos, a ausência de análise delas demonstra que não houve a busca pela verdade material, a completa ausência desse conjunto, de análise desse conjunto probatório. E aqui eu gostaria de pontuar que, por exemplo, no item 1, ou melhor, no item 2, que é justamente com relação ao subfaturamento, como alega a autoridade autuante, o recorrente, ele acostou aos autos planilhas de custo, ele acostou o próprio catálogo da empresa, o catálogo que ele vende os produtos, que ele vende as mercadorias. Então, é possível constatar ali a base, o custo efetivo de cada produto. Então, não há que se falar em presunção, em lançamento por presunção. É possível, sim, pontuar e definir o valor, o custo das mercadorias. O recorrente até explicou, como detalhado também pela relatora, como funciona a sua atividade, que os produtos, a matéria-prima, melhor dizendo, ele é adquirida por quilo. Então, ao realizar o cálculo do custo do produto, é necessário verificar o valor, o cálculo do peso da matéria-prima comparado com a peça. Portanto, é um cálculo que é feito, e tudo isso foi demonstrado, foi juntado demonstrativos de cálculo, a própria planilha de custo, o catálogo, como eu fiz referência, e em nenhum momento esses documentos, desculpe, foram analisados tanto pela DRJ quanto pela Câmara. Então, o que se observa é que houve uma supressão ali, não uma supressão de distância, mas uma omissão, efetivamente, com relação à análise do conjunto probatório. Também com relação ao segundo item, que é o creditamento, o suposto creditamento indevido. O recorrente, ele acosta todas as declarações de recusa assinadas pelos representantes de cada empresa, inclusive elas foram reconhecidas em cartório de notas. Então, essas notas fiscais nunca foram escrituradas pelos destinatários. Elas... a mercadoria, ela nem chegou a entrar no destinatário. Ela foi recusada e retornou para o recorrente. Então, não há que se falar em creditamento indevido. E toda essa documentação, ela não foi analisada. Tanto a decisão de primeira instância quanto a decisão emitida pela segunda Câmara, elas não fazem referência a qualquer documento acostado pela recorrente. Então, o que aqui se pleiteia é justamente uma conversão em diligência, até em razão do princípio da busca pela verdade material, que a Câmara Superior em si, ela reanalise, mas que ela converta em diligência esse processo para justamente ser analisada essa documentação, porque não houve análise em nenhum momento. Os julgadores foram omissos com relação a isso, em que pese a recorrente bater em todas as oportunidades que foram juntados documentos que comprovam o lançamento indevido desses valores, bem como foi imputado à recorrente infração a qual não cometeu. Portanto, aqui eu reitero o pedido de conversão em diligência, com o retorno dos autos à DRJ, a fim de que efetivamente analise todo o conjunto probatório acostado. Eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado, doutora Andressa. Doutora Maria Alice. Pois não, presidente. Eu cumprimento a doutora Andressa pela sua sustentação oral e passo a leitura do voto. Então, quanto às alegações de mérito, como não foi indicado nenhum paradigma de dissídio jurisprudencial em relação às questões suscitadas, restou desatendida a condição prevista no artigo 49 da Lei 13.457 de 2009, de modo que o presente recurso não deve ser conhecido. Nos memoriais de folha 752 a 764, a recorrente reitera o pedido de conversão do julgamento em diligência para que o processo retorne à DRT.
pois documentos comprobatórios por ela apresentados não teriam sido devidamente analisados e cotejados. Entendo que tal pedido não deve ser provido, pois além de não ter sido indicado o paradigma de dissídio jurisprudencial, constata-se que as alegações dos documentos apresentados pela defesa foram analisados nas decisões proferidas nas 2 instâncias anteriores de julgamento, porém foram fundamentadamente rejeitados, conforme se depreende dos seguintes excertos. E aí eu transcrevo os trechos pertinentes da decisão de primeira instância e da decisão da segunda Câmara Julgadora, com destaque às partes em que foi feita a análise dos documentos e das alegações da recorrente, tá? Na decisão de primeira instância dos itens 21 e seguintes, e na decisão da segunda Câmara Julgadora, aqui nessa parte final, que foi destacada a partir da expressão com efeito, que eu acho que a leitura é dispensável. O pleito de redução ou relevação da multa aplicada, com fundamento no artigo 527-A, tampouco pode ser conhecido na presente instância, ante o disposto na súmula TIT 6 de 2003. E, por fim, em face da súmula TIT 10 de 2017 revisada e da petição apresentada pela representação fiscal, folha 767, eu conheço do provimento ao recurso com relação a recálculo de juros de mora taxa Selic. Então, esse é meu voto. Obrigado, doutora Maria Alice. Estamos em debates. Sem nenhum inscrito. Encerro os debates. Por favor, confirmem presença. Votação iniciada. Doutor Andressa, então o julgamento está encerrado, a unanimidade de votos. O recurso foi conhecido parcialmente e nessa parte provido apenas para a limitação dos juros à taxa Selic. Muito obrigado por sua participação. Doutor Fábio. Perfeito, presidente. Temos um caso com advogado acompanhando o julgamento. É o processo lá último na lista da pauta, ArcelorMittal Brasil, doutora Maria do Rosário, auto de infração 4138209. Tenho aqui a anotação, doutor Pedro Anselmo acompanhando o julgamento. Obrigado, doutor Fábio. Já vejo aqui o doutor Pedro. Se tiver algum esclarecimento de fato a fazer, por favor, peço que se manifeste. Mas já entendi que há uma desistência recursal, né? Doutora Maria do Rosário. Isso. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos e todas novamente. Então, esse é um recurso especial do contribuinte contra a decisão da segunda Câmara Julgadora, a infração de falta de estorno de crédito e falta de escrituração de documento fiscal. Porém, as folhas 5, 7, 9 e 8, o contribuinte apresentou uma petição, né, informando que optou pela discussão na via judicial, né, renunciando, então, expressamente ao direito de recorrer nessa esfera administrativa. Então, o voto é pelo não conhecimento do recurso especial do contribuinte em razão desta renúncia ao direito de recorrer, então, desistindo, né, dessa via administrativa. Então, esse é o voto, senhor presidente. Só ressalto que teve uma petição posteriormente da representação fiscal sobre a questão da limitação dos juros ao patamar da Selic. Eu até anteriormente falei com o doutor Vergani, hoje, né, no início da sessão, e
realmente como expressa essa petição do direito da desistência, né, e da renúncia ao direito de recorrer, então eu não conheci, embora tenha essa petição da representação fiscal. É esse o caso, senhor presidente, fico ali aqui à disposição. Obrigado, doutora Rosário. Doutor Diniz, pediu a palavra. Bom dia, presidente. Os senhores me ouvem? Sim. Sim. Bom dia a todos. É só para pedir desculpas mesmo para a doutora Maria do Rosário. Fui eu que juntei a petição, eu notei ontem que já tinha sido pago o item 2 e eu imaginei que estivesse em discussão o item 1, mas a renúncia estava antes no processo, eu não anotei. E a doutora Maria do Rosário tem razão. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Diniz. Estamos em debates. Senhor presidente. Pois não, doutor Valério? Isso, senhor presidente, é só para apontar o impedimento da doutora Maria Alice, as folhas 5724, por favor. Muito obrigado, doutor Valério. Doutora Maria Alice, pode checar, por favor? Sim, eu já declarei o impedimento. Perfeito. Então, debates encerrados. Confirmem presença, por favor. Confirmação de presença. Votação iniciada. Doutor Pedro, então, o julgamento está encerrado. O recurso do contribuinte não conhecido antes da existência recursal. Muito obrigado por sua presença. Obrigado, presidente. Boa sessão a todos. Obrigado. Doutor Fábio. Ok, presidente. Então, agora eu vou seguir aqui a ordem da pauta. É o processo JA, Saúde Animal, Indústria e Comércio de Produtos Veterinários, relator Dr. Clayton, auto de infração 4131982. Observo, presidente, que não temos aqui, pelos meus registros, advogados acompanhando processos. Se houver algum na sessão, eu peço a gentileza de me avisar. Obrigado. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Clayton. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Senhor presidente, tem aqui um pedido de vista do doutor Valério. Eu vou fazer um resumo muito sintético mesmo aqui desse processo. E no retorno eu falo mais de alguns outros detalhes. Aqui é um resto misto da Fazenda de contribuinte contra o acórdão proferido pela 4ª Câmara, que deu parcial provimento de recurso ordinário para cancelar os itens 1 e 2 e manter o 3 na íntegra. As 3 acusações referem-se à falta de pagamento de imposto. Que, em síntese, a Fazenda Pública pede preliminar nulidade da decisão recorrida por julgamento de infração diversa da posta à apreciação e nulidade da decisão recorrida por vício de fundamentação na adoção de premissa falsa. Digo aqui que essas preliminares não procedem, pois a decisão recorrida avaliou as provas do processo e deu um maior peso aqui para a solução da causa nas informações prestadas no laudo técnico veterinário juntado pelo autuado nas florestais, motivo pelo qual cancelou os itens 1 e 2. Entendo que, nessa hipótese, o eventual equívoco na mensuração das provas produzidas nos autos deveria constar em pedido apropriado, com a devida fundamentação legal, e apontar corretamente as falhas na avaliação do acervo probatório, o qual incumbe à Câmara Superior. Em relação à premissa falsa, a contradição intrínseca do ato decisório, o fisco aponta a ocorrência desse suposto fato no parágrafo 15 do acordo recorrido. No entanto, resta visível que o objetivo feito pelo relator foi demonstrar os argumentos do agente fiscal e não de sua própria posição perante a análise da causa. O próprio
o parágrafo seguinte confirma essa lógica ao relatar a interpretação contraditória por parte do contribuinte. O posicionamento do julgador foi apresentado após feito ditas distinções de interesses das partes litigantes. Assim, a mensuração feita nessa preliminar pela representação, ao meu ver, está equivocada, o que torna impossível o acolhimento desse segundo requerimento. E no mérito, a Fazenda pede pelo restabelecimento dos itens 1 e 2, em razão de medicamentos autuados não possuírem destinação exclusiva para a agropecuária, sendo que o laudo técnico veterinário não afirmou que os produtos não seriam utilizados em cães e gatos. Embora aqui os arestos tenham lidado com as mercadorias e alguns aspectos fáceis das infrações diversas do caso de debate, a legislação e o assunto principal de discussão são os mesmos. Entretanto, referido pleito do fisco força a Câmara Superior a reavaliar o seu fato probatório, motivo pelo qual não fez esse pedido. Por outro lado, o contribuinte pede pelo cancelamento do item 3, diante a não incidência do imposto na remessa de mercadorias para depósito, em que há mera transferência física do produto e não da sua titularidade, junto ao aresto que aqui é inservível por apresentar matéria distinta, não contraditada nesses autos e divergente dos fundamentos do pedido recursal, razão pela qual não conheço do pedido. Não disposto, não conheço os recursos especiais da Fazenda e do contribuinte e mantenho o acordo recorrido na íntegra. É assim que eu votei, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Cleiton. Doutor Valério pediu vista, vejo aqui. Doutor Diniz está com a mão levantada desse processo? Não estou não, presidente. Faltou baixar a mão, me perdoe. Imagina. Doutor Valério. Pois não, senhor presidente, mais uma vez, obrigado pela concessão da palavra. Senhor presidente, aqui mais uma vez é o aspecto da nulidade que me incomoda, né? Até o doutor Cleiton gentilmente apontou previamente essa questão, e eu gostaria, então, mais uma vez, com a sua autorização, de tirar em vistas para análise mais detida do tema nulidade, senhor presidente. Perfeito, doutor Valério. Então, as vistas estão concedidas e o julgamento, então, está por hora encerrado. Doutor Fábio? Pois não, presidente. Próximo processo, Multizip, importação e exportação limitada, auto de infração 4132300, relator, doutor Della Mônica. Doutor Della Mônica. Pois não, presidente, mais uma vez bom dia a todos. Diretamente ao voto, vou tentar fazer um resumo. É um recurso especial da autuada, com a decisão proferida pela primeira Câmara Julgadora, que negou o provimento ao recurso ordinário. Então, são duas acusações fiscais. A primeira referente à falta de pagamento por meio de guia de recolhimentos especiais do ICMS devido até o momento do desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas do exterior, sendo que essas importações foram realizadas por conta e ordem da autuada. E a segunda, crédito devido de ICMS decorrente de escrituração de documentos fiscais nele referenciados que não atendem às condições previstas nos itens 2 e 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do RICS. Então, a autuada alega, em síntese, que o auto de infração é omisso e contraditório, sendo que a decisão recorrida faz alusão ao contido no AIM, mas em nenhum momento analisa as razões recursais do contribuinte, não enfrentando nada relativo ao mérito colocado em discussão. Então, com relação a essa alegação de omissão da decisão recorrida, item 8 do voto, a autuada indicou como paradigmas as decisões da RTC 1931871 e da RTC 2590768. No entanto, ela não anexou aos autos as cópias dos referidos arestos, então tais paradigmas não devem ser conhecidos, por não ter sido cumprido o requisito constante no parágrafo 2º do artigo 49 da Lei 13.457 de 2009. Com relação ao outro paradigma indicado, DRT 1233609, ele também não se presta ao confronto, pois assim como a decisão recorrida está fundamentado com base nas provas constantes dos autos, que são diferentes em cada caso. E aí eu trago o trecho desse paradigma nesse sentido. Então, observo que tal paradigma não é apto a demonstrar dissídio jurisprudencial, não devendo ser conhecido, não havendo se falar em divergência na interpretação da legislação tributária. Pois tanto a decisão paradigma juntada quanto a decisão recorrida foram fundamentadas com base nas provas existentes dos autos, sendo incabível sua reanálise em sede de recurso especial. Ademais, no referido paradigma, não está identificado que houve omissão da decisão, como se discute no presente caso de análise,
sendo esse mais um ponto para o seu não conhecimento. Eu destaco no item 14 que a autuada não contestou o item 1 do presente auto de infração, tornando a referir acusação fiscal incontroversa. E com relação ao item 2, a autuada houve por bem trazer alegações sobre o reconhecimento de benefícios fiscais concedidos por outro Estado, dentro de um contexto de guerra fiscal. Ocorre que a presente acusação fiscal trata de uma infração sobre acreditamento indevido do imposto relativo à operação de importação por conta em ordem, sem que o imposto houvesse sido pago ao Estado de São Paulo. Então, constato que a argumentação de mérito do item 2, trazida aos autos pela autuada, não tem nenhuma relação com a matéria que está sendo discutida no presente auto de infração, também não devendo ser conhecida. Eu trago ainda, eu menciono ainda que a decisão recorrida da lavra da ilustre juíza doutora Maria Alice Formigoni Smolarski está devidamente fundamentada nas provas dos autos, pois analisou todos os fundamentos jurídicos suficientes referentes ao mérito da presente acusação fiscal para decidir pela manutenção do presente auto de infração, não havendo nenhuma omissão a ser declarada. E aí eu trago o trecho da decisão da doutora Maria Alice. Indo para o item 17 do voto, então eu noto que a decisão recorrida está devidamente fundamentada e chegou à conclusão pela manutenção do presente auto de infração, não havendo omissão a ser declarada. Então, assim sendo, diante do exposto, eu não conheço do recurso especial da autuada. No tocante à alegação que fala da violação da norma constitucional de vedação de confisco, multa confiscatória, aplicação do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. Então, não estou conhecendo desse pleito da autuada. E com relação à alegação da autuada que deve haver exclusão do valor básico de cálculo da multa, também não estou conhecendo e aplico a súmula 13 de 2018 do Tribunal de Impostos e Taxas. Destaco finalmente com relação à matéria referente aos juros de mora, tanto autuada quanto... Destaco que com relação à matéria referente aos juros, tanto a autuada e seu recurso especial como a Fazenda Pública em suas contrarrazões, pleitearam a sua limitação ao patamar da taxa Selic, sendo que por conta da recente revisão da súmula 10, entendo que devem ser acolhidos os referidos pedidos, a fim de que seja aplicado ao presente caso a referida súmula revisada. Observo só, finalmente, que a autuada indicou nos autos a decisão do processo judicial 10.35.156 da terceira vara da Fazenda Pública, da comarca de São Paulo, processo do qual não é parte, que fala da multa confiscatória e dos juros moratórios superior à taxa Selic, sendo que tal decisão não deve ser levada em consideração no presente caso, pois a divergência jurisprudencial deve se dar entre a decisão recorrida e a acordo proferido por qualquer das câmaras do TIT. Lembrando que as alegações acompanhadas de paradigma não devem ser conhecidas nos termos do exposto no artigo 49 da Lei 13.457. Então, assim sendo, diante do exposto, eu conheço parcialmente do recurso especial da autuada e, na parte conhecida, dou provimento apenas para que seja reduzida a taxa de juros aplicada ao patamar da Selic, conforme disposto na súmula 10 revisada do TIT. Esse é o voto, senhor presidente. Fico à disposição. Obrigado, doutor Della Mônica. Estamos em debates. Sem inscritos. Debates encerrados. Quórum, por favor. Presidente, meu empate aqui saiu, eu estou voltando. Pois não, doutor Corazza. Qual processo estamos, presidente? Multizip? Multizip, isso. Perfeito, obrigado. Consegui, obrigado, presidente. Obrigado. Votação iniciada. O julgamento encerrado, recurso parcialmente conhecido e nessa parte provido apenas para limitação dos juros à taxa Selic. Doutor Fábio. Processo Sebujales, Indústria e Comércio de Produtos Animais, auto 4133107, relator doutor Cleiton. Doutor Cleiton. Pois não, presidente. Que é um respe do contribuinte contra o acordo proferido pela primeira Câmara Julgadora que negou o provimento ao recurso ordinário e manteve integralmente o auto de infração. Aqui é somente uma acusação fiscal e refere-se à emissão de nota fiscal de saída com declaração falsa do estabelecimento destinatário. O contribuinte alega em preliminar a nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação com relação à alegação
quanto à impossibilidade de atribuir a suposta condição de irregularidade da destinatária, à época dos fatos, à recorrente e da existência da efetiva venda, sendo que há notas fiscais emitidas e recebimento do valor das mercadorias. Indica aqui quatro decisões divergentes que, apesar de atender ao cotejo analítico, o pedido preliminar configura a matéria de mérito da causa, além de apresentação de alegação genérica. A recorrente deixou de indicar e ou justificar qual assunto estaria vinculado ao recurso ordinário, com capacidade de avaliação própria e que não foi objeto de análise por parte da Câmara Julgadora. Além do mais, o relatório circunstanciado e a decisão recorrida não indicaram responsabilidade da recorrente pelo pagamento do imposto em decorrência da irregularidade da destinatária, e sim da ausência de cautela na averiguação da correta localidade do estabelecimento que recebeu as mercadorias, no qual este fato consolidou a interrupção do diferimento do imposto nos termos dos artigos 383 e 428, inciso 2 do RICNES. Do mesmo modo, a acusação fiscal não constituiu como critério o fato da ausência de venda da mercadoria, pois ela ocorreu, mas não da forma como relatada nas notas fiscais emitidas e escrituradas. Com relação à avaliação dos comprovantes de pagamentos, tal fato constitui um procedimento de revisão das provas do processo, incabível neste momento processual, motivo pelo qual não conheço dessa preliminar. No mérito, a recorrente alega pela impossibilidade da irretroatividade dos efeitos da declaração de inidoneidade dos adquirentes junto a um paradigma, a comprovação da boa-fé diante a comprovação dos pagamentos das mercadorias, da inexistência de processo administrativo que declarou inaptidão do destinatário, inviabilizando o conhecimento da situação irregular, da comprovação da situação fiscal do destinatário à época dos fatos, indica 3 arestos. E, por fim, a ilegalidade da taxa de juros acima da Selic, junto a uma decisão divergente. Não conheço do primeiro e segundo pedidos, em razão de ausência de juntada de 2 paradigmas e dos remanescentes serem inservíveis, um por lidar com a infração do crédito indevido decorrente de documentos fiscais inidôneos, e no outro, aresto, a RESP da Fazenda Pública não foi conhecido em decorrência do voto vista vencedor, conforme reprodução abaixo deste proceder à leitura. E, por fim, relativamente ao pedido de limitação dos juros à taxa Selic, incumbe ressaltar aqui que o fato gerador deste AIM se refere a janeiro e fevereiro de 2018, ou seja, posterior ao advento da Lei 16.497, de 18 de julho de 2017, que introduziu a Selic para os juros de mora dos débitos fiscais do Estado de São Paulo, motivo pelo qual também não conheço este pleito. Não te exposto, não conheço o resto do contribuinte e mantenho o acordo recorrido na íntegra. É assim que eu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Cleiton. Estamos em debates. Sem nenhum inscrito, encerro os debates. Verificação de quórum, por favor. Votação iniciada. Julgamento encerrado, recurso não conhecido nos termos do voto do relator. Doutor Fábio. Para finalizar, presidente, processo CID Couros, Comércio de Couros Limitada, auto de infração 4137508, relator, doutor João Maluf. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Maluf. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Esse é um processo bastante conhecido, né, daqui, crédito devido ao documento inidôneo. Eu vou, então, fazer um resumo e fico à disposição. A decisão recorrida ela foi lastreada essencialmente na análise do conjunto probatório. Por essa razão, entendo que não há como conhecer do recurso, porque aí implicaria reexaminar essas provas, né? A decisão, então, ela analisa os boletos apresentados, né? E conclui que eles não são capazes de demonstrar a efetividade das operações. E também, os 2 acórdãos que foram indicados no recurso do contribuinte, é um recurso do contribuinte contra a decisão que negou o provimento ao recurso ordinário. Então, os 2 acórdãos que foram indicados no recurso do contribuinte,
eles também não se prestam ao cotejo, porque eles trataram de matérias, inclusive foram acórdãos proferidos pela Câmara Superior, eles trataram de matérias que nem foram ventiladas na decisão recorrida. Então, ao fim e ao cabo, eles não constituem um dissídio jurisprudencial, né, não dissentem da decisão recorrida. O primeiro acórdão, na verdade, ele trata apenas da discussão a respeito da possibilidade da aplicação da tese da boa-fé à infração de recebimento de mercadoria, aquela discussão, né, se aplica a boa-fé em relação a recebimento de mercadoria, e isso que foi discutido e o que foi conhecido nesse acórdão paradigma proferido pela Câmara Superior. E no caso dos autos, não se trata de infração de recebimento de mercadoria, mas de crédito indevido, então essa discussão nem se encontra nos autos, né? E também o outro acórdão também trata de outra matéria que também não se encontra nos autos, porque a discussão nesse acórdão, que é mais antigo, era sobre a possibilidade mesmo de aplicação da tese da boa-fé ao crédito indevido. Ainda havia discussão sobre essa tese da boa-fé encampada pelo STJ, instituída pelo STJ, e ainda estava sendo encampada pelo TIT. Então, e o acórdão recorrido, ele nem discute isso, muito pelo contrário, ele aplica a tese da boa-fé e conclui, com base na análise das provas, que os requisitos para aplicação não foram comprovados. Então, também, por essas razões, não há como conhecer desse recurso, mas, em relação à taxa Selic, eu vejo que há pedido no recurso ordinário do contribuinte, a decisão recorrida ela nega, também não há menção aqui no parecer da representação fiscal, mas, como há pedido do contribuinte e trata de exigências fiscais referentes ao exercício de 2015, então eu entendo que é o caso de aplicação da súmula TIT 10 revisada, e, portanto, eu estou conhecendo parcialmente, dando parcial provimento apenas para aplicar a súmula TIT 10 revisada. É com o voto, presidente. Obrigado, doutor Maluf. Estamos em debates. Sem nenhum inscrito. Debates encerrados. Confirmem presença, por favor. Votação iniciada. Julgamento encerrado, recurso conhecido parcialmente, na parte conhecida provido apenas para a limitação dos juros à taxa Selic. Doutor Fábio, encerramos? Encerramos, presidente. Muito obrigado. Então, dia 23 de setembro de 2025, 10 horas e 41 minutos, declaro encerrada a sessão da Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Jailson, poderia, por favor, suspender a gravação?